hoje uma temperatura de -7, com chuva de neve. A gente vai sair hoje pelo centro de Ivan para mostrar para vocês um pouquinho da cidade. A gente encontrou um amigo, a gente fez um amigo, na verdade, desses amigos online que a gente encontra pela vida, que vai ajudar a gente nesse passeio, para mostrar o que a cidade tem de melhor, mesmo debaixo de neve. Eu não devo estar tão bonita, né, porque meu cabelo deve estar horrível, mas a gente quer que vocês conheçam essa cidade. A gente está no centro dela, no ponto central da cidade. Essa é uma escultura que são peixes, é um tipo de peixe que tem nessa região, por isso, e a gente resolveu começar por aqui, do ponto inicial da cidade, para mostrar para vocês mais um pouco de Ivan debaixo de neve. Bom, nós chegamos hoje de manhã em Ivan, viemos de Doğu Bayazıt e a gente chegou para o café da manhã. Como vocês sabem, o café da manhã é a refeição principal na Turquia e a mesa é sempre farta. Tem queijo, azeitona, ovo, isso é coisa bem normal e bem tradicional. E em Van, uma das coisas mais tradicionais nessa cidade é o café da manhã. Então ele colocou aqui na mesa o que eles comem diariamente, não é uma coisa assim especial, feita porque a gente veio comer aqui, não. É uma coisa normal. O Gustavo vai mostrar aqui, ó, cada coisa que tem. Eu não conheço tudo, não sei tudo, mas tem uma coisa que eu gosto bastante. Aqui é tudo creme, creme de nata, creme com doce, tem pratos doces, salgados, menemen que eu gosto bastante. Menemen é uma das coisas que eu como sem parar na Turquia. Esse borek parece um pouquinho com a nossa massa de pastel no Brasil. É bem parecida a massa. Na verdade, quando eu tô por aqui, eu sempre faço pastel com ela. Azeitona de todo tipo, doces, mel, batata frita também não falta. E pães, muitos pães. Pão é à vontade. E pela primeira vez vi leite. Serviram leite. Agora a gente vai comer. A gente vai sair hoje para um passeio aqui na cidade de Van, debaixo da chuva de neve. Tá caindo neve mesmo. Hanımına şey verecek de onun için. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you. Gente, eu encontrei uma joia rara aqui em Van. O nome dele é Burak. Eu vou apresentar depois pra vocês. A gente vai sentar para uma pausa. Pensa numa pessoa formidável. Assim, se você vier a Van, você tem que conhecer o Burak. Van'ı size en iyi gezdirebilecek insan. Evet. Aqui no centro, a gente agora tá caminhando, dá uma olhadinha naquela casa ali em cima. É uma casa bem antiga, bem no centro de Van. E embaixo eles fizeram uma loja. Então esses pontos que tem importância pro local, que é tombado, alguma coisa assim, a gente só consegue descobrir mesmo com o morador. As estampas e tecidos são uma peça importante na cultura turca. É possível você conhecer de onde é uma pessoa através da roupa que ela está utilizando, pela estampa tradicional e o modelo tradicional de certas regiões.
Aqui na cidade, no centro de Van, tem muitos locais antigos. A gente entrou nessa loja, é um espaço bem antigo, a gente pode ver pelas portas, e eles vendem tecidos bem tradicionais. Agora a gente vai entrar no mercado histórico de queijo de Van. Vamos lá. Ah, esse é legal. De couro. Aqui tudo é queijo, gente. Todo modelo de queijo. O cheiro é bom, hein? Farklı koku. Esse queijo, eles falaram pra mim que fica cerca de 3 a 4 meses debaixo da terra. Dá uma olhada. Bu baharat? Kekik, dağ kekiği. Sirmo, mende. Dağda yetişiyor. Eles tiram esse tempero do alto da montanha. Então é especial aqui de Van. E dá uma olhada no mel. Bal. Cacık. Çacık peynir? Peynir. Modelo? Yes. Çacık. É um modelo de queijo. O Burak tá me dando uma aula aqui. Tereyağı Tereyağı? diye. Olha a manteiga. Manteiga, isso aqui a gente já viu. Todo café da manhã caltan çok var. Yeah, yes. Todo café da manhã tem que ter a manteiga, esse queijo, aquele ali e outros ainda que a gente vai mostrar no vídeo só de café da manhã. Ah, aqui tem um fechado, ó. Geri. Getir. Buraya gelsin. Buraya. Isso é um tipo de farinha para fazer pão. Van, Ozel? Ah, daqui de Van. É uma farinha especial daqui da cidade de Van. E olha aqui, ó, que já tiraram bastante queijo. É tipo uma sardinha no sal. Bu Van, Ozel. Bu Van balığı. Bunu tutuyoruz. Bidonla, böyle bidon. İçine salamura. İçine atıyor, tuzluyorlar. Böyle hale geliyor. Aylar sonra. Oradaki var ya balık. Bacalhau. Onun gibi. Esse aqui é um peixe daqui da cidade de Van. Ele é especial daqui. Eles tiram o peixe da água e preparam ele no sal. Mais ou menos como o bacalhau. Tamam. Essa é uma rua onde é feito e vendido vários modelos de soba. Soba é o que eles usam para aquecer a casa de forma natural. A gente vai conhecer uma loja agora. Dá uma olhada na porta, que é antiga. Isso aqui é o que eles usam para aquecer a casa de forma natural, geralmente nas casas que não tem gás. Então cada cômodo tem um soba ou tem um soba que alimenta a casa toda com uma tubulação. A gente tá vendo se algum deles explica pra Soba gente neyle sobre o yaptığını soba. Sacdan yapıyoruz. Sac. Sacı alıp yapıp işliyoruz. Sajene. Sac da yapıyoruz. Sacdan sadece geçelim soba. bizde. Aha. Soba sac da yapıyoruz. Bu modelo. Sacdan her çeşit şey yapabiliyoruz. Semaver yapıyoruz. Un kazanı desen yapıyoruz. Fırını Semaver soba var mı? desen yapıyoruz. Tamam verir mi? Her şekilde her işimizi gören sacdır. Başka bir şey değil. Ah. Zaten bizim bu iş sac üstüne kurulmuş. Ele falou pra mim que aqui eles só fazem soba e eles fazem esse modelo de soba. E ele serve para usar como um forno, para fazer um chá, para fazer alguma coisa, para esquentar a casa. E ali em cima tá um modelo que é para fazer chá. Um modelo bastante usado nos piqueniques. Então é bem comum a gente ver pela rua as pessoas fazendo chá no semaver. Isso é especial aqui.
Essa é a tubulação utilizada para fazer o aquecimento. Então, eles esquentam. Esse aqui tá quentinho, o Jack, né? Já. Esse tá quentinho. E a quentura ela sobe aqui pela tubulação e vai aquecendo a casa. Então toda casa que não tem gás precisa ter um soba por conta do frio. Ó, ele vai. Olha lá. E é assim que a casa fica quentinha. E aí aqui ele pode fazer um chá, burada chá e macalu. Çay, yemek. Pode fazer comida, ele pode usar como fogão a lenha. Então isso é uma coisa bem tradicional da Turquia, principalmente dos vilarejos onde ainda não chegou o gás. Como tá caindo muita neve, então cada um fica responsável de limpar ali na frente da sua loja, porque se não limpar fica difícil de caminhar. Então é interessante para ele vender, que as pessoas cheguem, eles fazem a limpeza. Ó. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Merhaba abi. Eyvallah. E agora a gente chegou aqui num dos locais mais antigos de venda de pão. E a gente vai entrar lá dentro para ver como é que é feito isso aqui Devam em et, devam Van. et. Bekle. İçeri gir. Gente, é tão pequenininho. E aí eu subi aqui na escada para dar espaço para mostrar. Dá uma olhada. A porta. Çörek isteyen varsa buradan alabilir. İki Anadolu yap oradan. İki Anadolu çek oradan. Arkadaşlar çörek isteyen varsa buradan alabilir. Gente, isso aqui é um sapato especial para esses locais frios e que faz neve. Ele é todinho de plástico para não entrar água. Dá uma olhada nas botinhas 7 léguas. Ela é por dentro toda quentinha. Essa é boa, né? E aí aqui dentro, olha. Make-up. 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 Make-up é o nome desse sapato utilizado nessas cidades frias. Não entra água, é desse que a gente precisa. A gente entrou numa casa de chá agora pra gente tomar um chá com canela feito ali no soba e o Van Çörek. É um tipo de pão daqui da região. Ele tá vindo ali com chá agora, um chazinho misturado com canela. Aquelas Kahvaltı coisas. yapacağız. Esse vai ser o nosso café da manhã, o segundo de hoje. Abi teşekkür ettim. Gostou? Bem bom. Canela, limão e o chá. Şeker. Ai, segundo. E açúcar, gente, porque pra mim tem que ter açúcar. Tamam. Ben sana çikolata atıyorum. Porque esse aqui é especial. Kesme şeker. Ah, tem. Buraco, buraco. Hayır, telefon kapalı. Benim telefonum kapalı. Olha a quantidade de copos de chá aqui, gente. Ne kadar çay bir gün veriyorsun? 12 tane alacağız. 12 tane dolu alıp dağıtacağız. A gente está aqui numa das casas de chá mais antigas de Van. Essa casa de chá foi aberta pelo pai dele, hoje é ele que comanda aqui, ele é o proprietário da casa de chá e a gente está aqui aprendendo um pouco. É um chá diferente, ele mistura canela, limão e tem um açúcar diferente. Bizim Van'ın kaymaklı çay. Kaymaklı çay sadece Van'a ait.
Sadece Kaymak. buradayım. Tabii bu kaymaklı çay Van'a ait. Esse chá só tem em Van. Esse kaymak. Kaymaklı çay. Van kaymaklı çay. Tá, Van kaymaklı çay. É chá daqui da região. Şimdi alıyoruz. Uau! Geleceğiz. Çayımızı dağıtacağız şimdi. Super! Agora ele está servindo chá para as pessoas e olha a quantidade de chá na mão dele. Sana çay içiyoruz. Çayı verdik doldurduk. İkinci de kalsın dolduracağız. Tasmin yere düşmüş hissada. Masaya 100 lira. Nasıl vereyim? Sağ olun. Vay bizim Burak'tır. Saygılar abi. Kolay gelsin. Gente, aqui olha, o chá já misturado. Aqui eles têm o chá misturado, lá eles colocam o chá purinho e aqui eles fazem a mistura. Interessante, né? Essa é a casa de chá. Agora eu tô aqui aprendendo Kırtlama şekeri. Van'ın kesme şekeri, kırtlama şekeri. Biz buna kırtlama diyoruz. catlamar. Evet. Isso é catlamar şeker. Van'a öz. Bu Van'ın dışında yok bu şeker. Normalde şeydir. Sargılı şeker genelde batıda kullanıyor ama Van'ımızda bu kırtlama şekerin tadı ayrı güzel oluyor. Biz onu değiştirmeyi düşünmüyoruz çünkü bu pandemi oldu. Biz bu sargılı şekeri aldık ama insanlarımız bu şekeri tercih ediyor. Ele falou que esse é um açúcar especial de Van. Eles já pensaram em trocar, mas por conta da pandemia viria de fora. Pandemia busamos Chardague. Aí eles optaram por não trocar, por continuar utilizando esse açúcar, porque eles têm que tocar para quebrar, então eles usam esse açúcar especialmente daqui de Van. E esse açúcar, ele não derrete. Você coloca uma pedrinha de canela uma pedrinha dentro do chá e deixa ela ali. E vai tomando, e vai tomando. Eles, na verdade, colocam na boca, debaixo da língua, no cantinho, e vão tomando chá. Com esse chá de vão. Esse açúcar é diferente desse daqui. Esse daqui não tem nada a ver com aquele ali, tá? É outro. Esse é especial aqui de vão.